Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, exaltado seja o sangue do Cordeiro. Eu saúdo a todos com a saudosa e graciosa, doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Eujácio. Amém, queridos. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, amados. Dependente do momento que você possa receber essa mensagem. Amém, meus queridos? E aqui desde já, amados, eu já vou entrar diretamente, sem mais delongas, diretamente na palavra do Senhor, queridos. E a palavra do Senhor hoje, o Senhor entregou para mim, queridos, está aqui em Atos dos Apóstolos. Eu vou até titular como peso. Está em Atos do Apóstolo, capítulo 15. Capítulo 15, do versículo 1 ao 11, amados, que nos diz a palavra do Senhor. Amém? Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram os homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Paulo e Barnabé debateram e discutiram isto com eles até cansar. E por fim, os crentes enviaram os dois a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e principais líderes de lá a respeito desta questão. Depois que a igreja inteira acompanhou os dois até fora da cidade, os que iam representá-los em Jerusalém prosseguiram, parando pelo caminho nas cidades da Fenícia e de Samaria, para visitar os cristãos e contar-lhes, para a intensa alegria de todos, que também os não-judeus estavam se convertendo. Ao chegar a Jerusalém, eles se encontraram com os líderes da igreja. Todos os apóstolos e líderes estavam presentes, e Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava fazendo por meio do trabalho deles. Foi então que alguns dos homens que tinham sido fariseus antes de se converterem, puseram-se de pé e declararam que todos os estrangeiros convertidos deviam ser obrigados a seguir todos os costumes e cerimônias dos judeus, incluindo a circuncisão. Por isso, os apóstolos e os líderes da igreja marcaram a nova reunião para decidir esta questão. Nesta reunião, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a palavra a eles, dizendo o seguinte: irmãos, todos vocês sabem que Deus há muito tempo me escolheu para pregar boa nova aos estrangeiros, a fim de que eles também pudessem crer. Deus, que conhece os corações dos homens, confirmou o fato de que ele aceita também os que não são judeus, ao dar a estes o Espírito Santo, tal como ele deu a nós. E não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio de fé, tal como fez com a nossa. E agora vocês vão corrigir a Deus, sobrecarregando os não-judeus com um jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar? Vocês não creem que todos são salvos da mesma forma pelo Senhor Jesus, que foi dado de graça à humanidade? Amém, amados. Glória a Deus. Aí está, amados, já titulado em peso, viu, amado? Já deixei. E agora vocês vão corrigir a Deus, sobrecarregando os não-judeus com um jugo que nem nós, nem os nossos pais
foram capazes de suportar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que o nome do Senhor seja louvado. Amados, agora, amados, vou deixar outro contexto aqui, amados. Vou dar outro contexto aqui, amados, para reforçar um pouquinho isso aqui que eu estou relatando. Amém, amados? Vou deixar, amados, em Efésios, amados, capítulo 2, versículo 8, 9, que a salvação é pela graça. Então, está aqui, amados. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, amados. Glória a Deus por essa palavra. Amém, amados. Então deixei aí, amados, frisado essa parte para dar um reforço, amados, nesse contexto todo aqui de Atos do Apóstolo, capítulo 15, do versículo 1 ao 11 que eu li. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Amados, então vou entrar em detalhes aqui, amados. Amados, a questão, né, amados? O que é necessário, meus amados, para ter a vida eterna? Amados, olha essa questão, amados, é uma dúvida, amados. Tem muitas pessoas, é uma dúvida antiga, amados. Como podemos ver no texto de hoje, amados? Muitos, amados, que não pertenciam, amados, ao povo de Israel, tornaram-se cristãos, meu querido. Eles se tornaram cristãos. E aí, amados, veio a questão. Eles teriam de seguir toda a lei de Moisés? Precisavam fazer algo mais para pertencer ao povo de Deus? Amados, olha, ainda hoje, amados, ainda hoje há pessoas, amados, que creem não ser suficiente o que Cristo fez e que temos de colaborar no processo, amados, de obtenção da vida eterna. Queridos, olha, essas pessoas, amados, elas, olha, enfatizam, amados, as boas obras e também as necessidades, amados. As necessidades de frequentar uma igreja e seguir certos rituais. Amado, olha, não que isso, amado, seja errado. A questão é que estas coisas não geram vida espiritual. Devem ser resultado dela. Querido, como Pedro disse, amado, aqui no versículo 11, amado, é apenas pela graça divina, amado, que permite fazermos, amado, fazermos parte do reino de Deus. Amém, amados? Não foi o que ele deixou bem declarado? Vocês não creem que todos são salvos da mesma forma pelo Senhor Jesus, que foi dado de graça à humanidade? Então, amados, olha, esse texto também, amados, nos ensina que qualquer pessoa pode se tornar cristã. Deus ama a todos, amados, e não podemos negar a ninguém o acesso a Ele. Amados, além disso, temos de tomar cuidado. Tomar todo cuidado, amados, para não colocarmos, amado, pesos sobre as pessoas, amados, que decidem seguir a Cristo. Meus queridos, olha, ou seja, não dá a elas uma lista de não podes, de não pode isso, não pode aquilo. Amados, muitas vezes, amados, mais baseadas em costumes e opiniões pessoais do que na Bíblia. Jamais podemos fazer isso, amado. Amado, olha, os cristãos, queridos, os cristãos devem seguir, amado, é a Bíblia, amados, é a Bíblia, e não aquilo que achamos correto. Queridos, olha, temos de levar as pessoas a Deus, e não dificultar, amados, seu acesso a Ele. É como faziam, amados, alguns líderes, amados, alguns líderes religiosos da época de Jesus, queridos. Eu vou até, amados, para dar um reforço, meus queridos, para dar um reforço, eu vou ler um pouquinho aqui, amados, lá em Mateus, lá no Jesus censura os escribas e os fariseus. E aqui, amados, aqui eu vou ler, amados, olha,
a partir aqui é o versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vós disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Amém, amados? Agora eu vou ler, amados. Agora eu vou ler o 13, o 15 e o 31. O 13 nos relata, amado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Amém, amados. Agora, amados, eu vou ler o 31. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Assim, vós mesmos testificais que vós sois filhos dos que mataram os profetas. Amém, amado? Amado, ele afirmou, amado, Jesus, nisso tudo aqui, amado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecharam o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Leia bem, amado, tudo isso aí, amados, que eu li aí, amado, Mateus no 23, eu li o 3, 4, 13, 15 e o 31. Amados, olha, pertencer, amados, a Deus resulta em alegria, amados. Resulta em alegria, meus queridos. E nunca, amados, deve ser um peso, amados. E nunca deve ser um peso. Amados, entregar a vida a Cristo é sair de uma prisão, da escravidão, a tudo que desagrada a Deus. É liberdade, amados. Que não aprisionemos também, amado, novamente as pessoas, forçando, amado, a cumprirem regras e costumes e convencendo-as de que precisam disso para ir para o céu. Amém, amados? Então, amados, aqui desde já, amados, eu vou deixar aqui essa pequena mensagem e já deixando bem claro, amado, olha, meus queridos, o cristão, amados, nós mesmos, eu creio assim, que nós, amados, temos 2 liberdades no meio disso tudo que eu estou falando aqui. E as 2 liberdades para mim, amado, é essa. É eu estar livre, amado. É eu estar livre de praticar o mal. E a outra, amado, é eu livre para praticar o bem. É tanto eu livre de praticar o mal e livre para praticar o bem. Amém, amados? Então aqui desde já, amados, eu deixei essa pequena reflexão aqui para a meditação da Madre Igreja. E aqui, amado, eu saúdo a todos e deixo a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o eterno e o altíssimo Deus Pai Todo-Poderoso, que tanto nos ama, amado, só quer o nosso bem, me permita mais uma outra vez a oportunidade de me vir aqui e deixar uma reflexão e trazer a sua palavra e o amor que ele tem a nós todos. Amém, amados? Então Deus abençoe a vida de cada um ouvinte dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.